irmãos, com a paz do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1, depois o versículo 8, o 9, o 10 e o 11, e depois o capítulo 2, o versículo 3. Tá bom? Aí eu vou pedir que você, após a leitura, não feche sua Bíblia, se assente com ela aberta nesse texto. Jó, capítulo 1, versículo 1. Está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e que se desviava do mal. Versículo 8 a seguir. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Capítulo 2, versículo 3. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda guarda a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E você diz amém. Pode tomar o seu assento com a Bíblia aberta nesse texto. Tá bom? Eu vou tentar ser o mais rápido possível para terminar no horário. A maioria das preleções sobre Jó giram majoritariamente em torno do seu sofrimento. Todos vão falar da vicissitude que Jó passou. Há um tempo atrás, isso foi no ano 2000, irmãos, na sala de aula do curso de teologia que eu fazia lá em Fortaleza, nós estávamos explorando esse texto e repentinamente o Espírito de Deus como que tomou de assalto o meu coração sobre alguns pontos fortes nesses versículos que nós lemos aqui esta noite. Aqui nesses versículos, que possivelmente você visualizou alguma semelhança, praticamente eu repeti os versículos, Jó está sendo observado em 3 esferas. Ele está sendo observado pelo céu, está sendo observado na terra, está sendo observado pelas trevas. Nas páginas da Bíblia, meus irmãos, corre assim solto a ideia de que nós somos observados também nessas 3 esferas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: e tenho por certo que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. Espetáculo é aquilo que alguém assiste. Aí ele vai dizer qual é o público: porque nos tornamos espetáculo do mundo. Esse mundo aqui é cosmos, dos homens e dos anjos. Nós somos observados. Nós somos observados pelos homens. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, portanto, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos para a carreira que nos está proposta. Somos observados pelo diabo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: e o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, atrás de alguém a quem possa tragar. Nós somos observados também pelo Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dos olhos dele, todas as coisas estão nuas e patentes
ante aos olhos aquele a quem havemos de prestar contas. Salmo de número 14, versículo 2, Salmo de número 34, versículo 15, e Salmo 53, versículo 2, diz que o Senhor, lá da eternidade, observa os filhos dos homens. Então, irmãos, nós somos, assim como Jó, observado nessas 3 esferas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, dê uma olhada para o versículo de número 1, do capítulo 1 de Jó. O texto vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz. Eu pergunto para os irmãos, quem está falando aqui? No início do texto. Quem está falando aqui é o autor do livro, irmãos. O autor do livro é quem está falando de Jó. Ele vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu não sei se você sabe, mas quem escreveu o livro de Jó ainda é uma incógnita, mas as maiores especulações recaem sobre Moisés, que ele é quem teria escrito o livro de Jó. As maiores especulações. Partindo desse pressuposto, irmãos, Moisés era um homem que tinha uma comunhão ímpar com Deus. A comunhão de Moisés com Deus era invejável. Moisés foi o único que visualizou a glória de Deus. Moisés teve o privilégio indelével de receber sobre a sua cabeça a mão do próprio Deus e ele visualizar Deus de costas. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, milagrosamente se alimentando exclusivamente da glória de Deus, de forma que quando ele desce do monte, a sua face resplandecia, brilhava como o sol. Se você ler todos os 42 capítulos do livro de Jó, você vai ver que Moisés, com todo o seu grau de espiritualidade, só visualizou essas 4 qualidades na vida de Jó. Moisés vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, que temia Deus e que se desviava do mal, e ele não fala mais nada. E isso não é de se admirar, irmãos. João capítulo 3, versículo 11, Jesus disse: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Nós só podemos falar aquilo que nós estamos vendo. Se você de repente aí tem outras qualidades, não espere, irmãos, que Deus vá revelar ao seu pastor, tá? A Bíblia manda com que você se apresente, porque nós, irmão, não temos bola de cristal. Nós visualizamos aquilo que está diante dos nossos olhos. Moisés visualizou 4 qualidades na vida de Jó, tá? Eu vou seguir por causa do tempo, irmãos. A segunda pessoa que entra em ação falando da vida de Jó está no versículo de número 9. Me acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. O texto vai dizer assim, a segunda pessoa que fala acerca de Jó, está no versículo 9, está escrito: então respondeu Satanás ao Senhor. Quem é que está falando agora, irmãos? Está com medo de falar o nome dele? Pronto, está muito claro. O texto vai dizer: respondeu Satanás ao Senhor. Aí olha o que ele vai dizer: teme Jó a Deus em vão? Acaso o Senhor não tem protegido ele de todos os lados? A sua casa o Senhor não tem prosperado, tem enriquecido ele? Aí o diabo vai encerrar no versículo 11 dizendo: agora toca em tudo quanto ele tem, para ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Satanás, ele é tão petulante, irmãos, que primeiro, ele acusa Deus de suborno aqui. Ele está dizendo que Deus compra a adoração de Jó. Ele está dizendo: Deus, Jó só te serve porque o Senhor tem abençoado ele, né? Então, em outras palavras, ele está acusando Deus de suborno, de comprar a adoração de Jó. Agora, lembra que eu falei que o autor do livro, que supostamente é Moisés, visualizou 4 qualidades na vida de Jó? Lembra? O diabo entra em ação e ele vai dizer: Deus, Jó não tem qualidade nenhuma.
porque toca nele, para ver se ele não vai blasfemar do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Que tem uma revelação muito forte, irmão. O diabo está dizendo: Deus, Jó é interesseiro. Jó não tem nada dessas qualidades aí que o autor falou, não. Nada de que é reto, que é temente. Não. Ele só é alguma coisa porque o Senhor tem o abençoado. Agora toca no que ele tem. Seria mais ou menos assim, ó. Ela só serve a Deus porque ela canta no MCA. Tira ela do MCA para ver. Não, ele só é assim fiel a Deus porque ele está no serviço da filantropia da igreja, no serviço social da igreja. Mas tira ele para ver de lá, se ele não vai blasfemar, se ele não vai se desviar. Não, ele é desse jeito, ele tem esse fogaréu todo, ele é aceso dessa forma, se mostra numa espiritualidade e tal, porque ele trabalha com jovens, mas tira ele dos jovens para ver. Não, ele só é alguma coisa, ela só é alguma coisa porque ela é dirigente do círculo de oração. Mas tira ela da posição para ver se ela não vai blasfemar. O diabo tem esse papel tão sujo, tão funesto, de vir dizer que você só é alguma coisa por interesse, que você é cristão porque você tem algo que lhe agrada dentro da igreja, algo peculiar ou algo paliativo, porque de fato nessa expressão há uma verdade. Nós estamos aqui porque existe algo que nos agrada, mas não é nada de cargo, nem coisas paliativas do tipo. O que nos agrada é a presença do Espírito Santo que reside na nossa alma e que nos traz alegria todos os dias. O diabo tem esse papel sujo de querer mitigar, diminuir ou fazer extinguir de fato aquilo que você é em Cristo. E eu lecionei uma vez aqui, irmãos, que o diabo, ele é astuto nas suas ciladas. O diabo, ele não pode tocar em você, porque como eu recitei aqui, 1 de Pedro 5,8, ele não pode tocar em você porque ele está ao seu derredor. Ele não pode tocar em você porque à sua volta existe uma escolta angelical que te protege. E como é que ele age, irmãos? Simples. Lá em Efésios vai falar das armaduras espirituais. E quando Paulo fala das armaduras, ele vai dizer que é para que nós possamos resistir ao dia mau. E ele começa a descrever, a elencar cada peça da armadura. Mas ele não vai dizer na finalidade de cada peça. Ele diz: tome o capacete da salvação, pegue a espada do Espírito, calça os pés na preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça. Quando ele vai falar do escudo da fé, ele diz: embrace o escudo da fé. E ele vai dizer a finalidade: para que possas apagar os dardos inflamados do maligno. O que são dados, irmãos? Já viu aquela modalidade nos Jogos Olímpicos, arremesso de dados? Dado é aquilo, uma vara pontiaguda nas duas extremidades, onde o atleta caminha para trás, pega o impulso e joga o dado no ar. O dado faz uma parábola no ar e tem que cair a longa distância e fincar no chão. Isso é arremesso de dado. O diabo trabalha dessa mesma forma. Existe uma escolta angelical à sua volta. Como ele não pode tocar em você a menos que tenha permissão de Deus, ele fica de longe jogando dados. Esses dados faz essa parábola e vem aonde? Aqui, na mente. E ele vem justamente para menosprezá-lo. Vem dizendo: você não vale nada, você não tem qualidades, você não vai suportar a prova, porque a sua comunhão é fajunta. O seu relacionamento com Deus é pautado naquilo que Ele te dá. É assim que o diabo age na sua vida, trazendo dúvidas. O diabo é sagaz, é assim que ele age, dizendo: você não vai se levantar, porque você não tem um relacionamento com Deus. Diga-se de passagem, irmão, existem muitas pessoas que buscam as mãos de Deus, mas existem também aqueles remanescentes que buscam a face de Deus. Poucos me entenderam. Quem busca as mãos de Deus está buscando aquilo que Ele pode dar, mas quem busca a face de Deus está buscando por aquilo que Ele é.
independente se ele vai fazer ou não. E deixa eu alegrar o seu coração para partir para o último ponto. Ainda que o diabo faça essas coisas, alegre a sua alma e o seu coração, porque a Bíblia diz que foi justamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Essas setas que vêm à sua mente não vão perdurar, não vão ganhar campo. Por quê, pastor? Esteja em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, os seus erros serão absolutamente nada nele. Por quê? 2 Coríntios 5,17 diz: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo está sofrendo condenação por causa das setas que o diabo tem lançado, dos dardos. Se você estiver em Cristo, Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos seguir, irmãos. Não acaba aí não. Então primeiro falou o homem. O homem observou Jó. E o homem viu quantas qualidades? 4. O diabo vai e observa ele também. Observou quantas? Nenhuma. O diabo vai dar qualidade para você, rapaz? Só nunca. Mas vamos ver agora qual é a terceira pessoa que entra em cena. Versículo 8. Vamos lá. O versículo 8 diz: a Bíblia é fantástica, né, irmãos? A Bíblia é uma coisa extraordinária, né? Versículo 8. E disse o Senhor a... Quem é que está falando agora? Piroto. E agora quem vai falar? O Senhor. No versículo 8 está escrito: e disse o Senhor a Satanás. Agora só recapitulando. Deixa esse versículo aí na tela aí. Segura aí. Moisés viu 4 qualidades. O diabo não viu nenhuma. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus vê como vê o homem? Deus não vê como vê o homem. 1 de Samuel, capítulo 16, 1 de Samuel, não é a primeira, né, que não é carta. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7 de Samuel, diz assim, ó: Samuel, você está atentando para a aparência, meu filho. Eu, o Senhor, não atento para a aparência nem para a beleza. Eu olho para o coração. Deus olha para lugares onde o homem não pode enxergar. Eu olho para você e te julgo por aquilo que eu estou vendo, mas Deus é diferente. Deus olha lá dentro. Agora, se o homem visualizou 4 qualidades na vida de Jó, e Deus? Vamos ler o texto? Olha o que diz aí, ó. E disse o Senhor a Satanás: se você não glorificar a Deus agora, viu? Vamos lá. Observar-te tu, o meu servo Jó, uma qualidade, porque ninguém há na terra semelhante a ele. 2 qualidades. Homem íntegro, 3. Reto, 4. Que teme a Deus, 5. E que se desvia do mal, 6ª qualidade que Deus visualizou em Jó. Está muito fraco, mas vamos seguir. Deus não vê como vê o homem. Deus não olha como o homem olha. Deus vai no cerne da existência. Deus vai em lugares em que a ciência também não pode chegar. Hebreus capítulo 4, versículo 12 está escrito: não é porventura a palavra de Deus como uma espada afiada de 2 gumes, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Agora me responda: quem é a palavra, irmãos? Não acredito não. Meu Deus do céu. Quem é a palavra, irmãos? Jesus. A palavra é Jesus. E olha onde é que ele vai?
na divisão da alma e do espírito em lugares onde mais ninguém vê. Isso casa, faz link com 1 Samuel 16:7, que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, e de lá ele vê qualidades que mais ninguém vê. A primeira qualidade que Deus viu em Jó foi: Satanás, tu não está vendo não que ele é meu servo? Número 1, um pronome possessivo, meu. Deus está dizendo, ele é meu e de mais ninguém. Ele é meu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: e fostes comprado por bom preço, portanto, glorificai a Deus nos vossos corpos e nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Mateus 16:18, Jesus disse: e eis que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a igreja do Senhor? É a Assembleia de Deus? É a Assembleia de Deus, é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é você. E ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Por quê? Porque você é servo dele, propriedade dele. Quem manda em você é ele. Alaste me nefasto que me nehai. Eu te sinto aqui, poderoso Deus. Vamos seguir. Ele vai dizer: observaste o meu servo Jó? Ele continua: porque ninguém há na terra que se assemelhe a ele. Sabe o que Deus está dizendo? Você é único para ele. Deus te vê diferente. Deus não olha para você como olha para qualquer outro. O amor é igual, o olhar é diferente, porque a sua estrutura é diferente, as suas emoções são diferentes, e Deus sabe que daí pode sair coisa muito boa. É por isso que ele diz: não há ninguém na terra que se assemelhe a ele. E eu vou dizer para você por que você é diferente, agora para encerrar. Porque a Bíblia diz que lá fora tem o poder do diabo, o poder do mundo. Mas aqui, a Bíblia diz: maior é o que está... você não está entendendo não. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você é diferente por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Aí Deus conclui dizendo, além dele ser meu servo, está ouvindo? Cabeça rachada. Além dele ser o meu servo, ele é inigualável, ninguém se assemelha a ele. Ele é reto, íntegro, teme a Deus e que se desvia do mal. Aí eu pergunto para os irmãos, para finalizar: Deus é limitado? Deus viu, pronto, só existe aquilo ali e acabou. Pronto. É isso? É assim que Deus faz? A Bíblia diz assim, olha, que Deus é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Deus usa o louco para confundir o sábio. Deus usa o pequeno para confundir o grande. Então Deus não é limitado. Não é que Deus viu 6 qualidades e acabou, não. Deus é diferente. Por quê, pastor? Salmo de número 33, versículo 13 e 15 diz: o Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Provérbios 5:21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele examina todas as suas veredas. Deus está te examinando. Jeremias capítulo 32, versículo 19, ele diz: os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Jó 34, 21, Jó dizendo: olha, os olhos de Deus estão atentos aos atos de cada um. Deus está observando. Agora, se Deus não é semelhante ao homem, nem é limitado, bota aí, Jó
3, 2. Bota aí no telão, servo de Deus. Eu vou ler aqui, porque senão não vai dar tempo. Oh, 3, 2 não, perdão. Jó 2, 3. É o inverso. Jó 2, 3. Bota aí. Jó capítulo 2, pronto. Deus não é limitado, irmãos. O homem viu 4 qualidades, o diabo não viu nenhuma. Deus vem e prefacia a vida de Jó, dizendo que ele tem 6 qualidades. Aí agora Deus vai chancelar a vida de Jó, só para dar um cala-boca de vez no diabo. Aí olha o que Deus diz. E disse bora gente, me ajude aí. E disse a Satanás: observar-te tu, o meu servo Jó, uma qualidade, porque ninguém é na terra semelhante a ele. 2 qualidades. Homem sincero, 3. Reto, 4. Temente a Deus, 5. Que se desvia do mal, 6. E que ainda retém ou guarda a sua sinceridade, 7ª qualidade. Você não entendeu não, né? No final, Deus ainda vai chancelar dizendo: ele ainda guarda a sua integridade, mesmo você tendo me incitado a consumi-lo sem causa, ele ainda guarda, faz esforço. Além de ser meu servo, ninguém se assemelhar a ele, ser reto, ser temente, que se desvia do mal, ele ainda, olha só, ainda, é como quem dissesse, ainda faz esforço, luta, peleja, para guardar a sua integridade. A Bíblia vai dizer, irmãos, no Salmo 119, versículo, se é o 9, acho que é o 9 ou 11, vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quer desenvolver a 7ª qualidade de Jó? Guarde a palavra. Deus disse a uma das 7 igrejas da Ásia: tenho contemplado a sua vida, tenho visto que tem pouca força. Olha só o que vai dizer, ó. Tenho contemplado as tuas obras, tenho visto que tem pouca força. Ou seja, como diz no Ceará, está por uma peinha de nada para se desviar. Está fraquinho, não é assim, conterrâneo? Está fraquinho. Tenho contemplado as tuas obras, tenho visto que tem pouca força. Mas olha o que Jesus vai dizer: contudo, não negaste a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Está fraco, mas guarde a palavra, se segure a palavra, porque quem se prende à palavra recebe promessas, e as promessas de Deus se cumprem. Ele vai dizer: eis que tenho visto as tuas obras, tenho contemplado que tem pouca força, contudo não negaste a minha palavra. Eis que te farei coluna no templo de meu Deus, e abrirei uma porta diante de ti que ninguém poderá fechar. E eis que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, e mentem, se curvem e reconheçam que eu te escolhi e que tu és meu servo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Você recebeu a palavra? O homem pode te ver de um jeito, o diabo vai ver de outro jeito, e Deus vai te ver de um outro jeito ainda. Só que o olhar de Deus é diferente. Deus diz: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São pensamentos de paz. Anagas de que pous te fai que o meu manda que pou. Na que snide sai de faracasnecaia. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono e ele cuida muito bem daquilo que é dele. Então ninguém vai te colocar para baixo.
Quando vier isso, pense, Deus está me vendo diferente. Posso orar, pastor, aqui rapidinho? Bendito Deus, curva sua cabeça. Nós te louvamos, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Oh Deus, eu sinto a tua poderosa presença. Sarais dos nefumiante nara kineis nefara canaieterrécia. Eu sinto Jesus aqui. O Jesus que tem um olhar de misericórdia, porque Ele não olha com um olhar de condenação para você. Ele olha com um olhar de misericórdia, dizendo: eu te amo. Eu tenho um projeto na sua vida. Eu vou realizar. O fim que eu tenho para você não é catastrófico, mas é de bênção. Não vai acabar assim, não vai. Eu estou no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está no controle. Pai, abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Que possamos passar um dia em comunhão contigo, em nome de Jesus. Se você recebeu, dê uma linda salva de palmas a Jesus, em nome de